teve um sermão aqui recente. Como eu falei, isso é um processo, né? Teve um sermão recente, não. Foi antes da pandemia. Para mim, a pandemia é um grande branco. Mas, enfim. Você já teve alguma experiência de imaginar fisicamente Jesus? Ou para você tá suave o europeu brancão, loirão e cabelo, olho claro? Não sei se fez diferença na sua vida, porque normalmente não faz. Na verdade, sim, eu não tenho uma... a impressão que eu tenho é que eu tenho alguém desfigurado. Na sua cabeça. Não, beleza, tipo, não tem uma face. Assim, acontece. A maioria gosta e aceita lá o europeuzão lá, suave. Quem se identifica, tá tudo bem. Não faz nenhum sentido, mas tá tudo bem quem se identifica. E eu lembro que o pastor veio e falou que é uma descrição maravilhosa que a Bíblia dá, que ele era feio, né? Que o pastor falou que Jesus era feio e tal, que era um homem de dores e nele não se encontrava beleza. Eu vou usar essa frase para sempre na minha vida. Qualquer pessoa que vê, então, nele não se encontrava beleza, mas enfim. E daí o pastor falou isso, e eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu acho que isso que é massa, que eu gosto do relacionamento com Deus também, é como ele vai usando coisas que você já sabia, só para, sabe? Eu ouvi isso a minha vida inteira. E eu lembro que eu fui para casa naquele dia, vou abrir uma grande parêntese para dizer que sou eu. Por favor, não estou blasfemando nem criando imagens de escultura para ninguém. Eu fui para casa naquele dia criando uma imagem de Jesus, depois do culto. E eu dei muita risada, de feliz, de tipo... Porque na minha cabeça apareceu muito o piá que eu esconderia meu celular, sabe? Neguinho com black, magrelo, estranho. O pastor estava pregando sobre Nicodemos. E, tipo assim, porque eu nunca tinha imaginado que Jesus se misturava com os discípulos a ponto de ninguém saber quem era Jesus. Porque, Judas teve que ir lá beijar o rosto para dizer quem ninguém sabia. Ele que falava, mas ninguém sabia quem era Jesus. Ele era uma cara comum. Talvez na hora que ele começasse a falar e se portar, ele até mostrasse. Aparecia. Mas se ele tá quietinho ali, tá no meio do mundo. Ninguém sabe. Tipo assim, ele tá lá com 40 pescadores. Quem é Jesus? Eu não sei. E o cara passou 3 anos incomodando todos os caras lá poderosos e eles não sabiam a cara dele, de tão comum que ele era. Então, quando eu imaginei Jesus dessa forma, muito no black, Jesus tinha muito black na minha imaginação, eu dei muita risada. E eu me conectei com ele naquele dia, com essa visão, que foi muito, muito mais fácil, sabe? Eu imaginei muito nós. Deus é nós, Deus é todas as gente, sabe? E foi muito mais fácil para mim. Talvez para algumas pessoas isso choque, tipo, não me conecta, eu prefiro lá meu europeuzão, prefiro lá o Superman lá, ok, mas para mim fez muito mais sentido, porque daí eu fui ler, quando eu leio os evangelhos, eu muito imagino, sabe, Jesus muito magrelo ali no meio da galera. Você já viu que existe um retrato já vi. Já viu esse retrato? Não gosto. É um retrato meio... É porque normalmente eu não imagino uma cara, entendeu? Eu imagino um contexto. Perfil ali. Eu imagino normalmente corpo, a roupinha sujesmunda, o pé sujo, com o chinelo mas deixa eu fazer um adendo. Quem sou eu, né, para discordar do pastor, né, que falou isso? Mas assim, ó... o verso que fala que ele era um homem de dores e que nele não tinha beleza, tá num contexto em que ele já foi extremamente chicoteado, entendeu? Então assim, tá lá em Isaías capítulo 53, começa falando sobre o servo sofredor, tanto que o título é o servo sofredor, e começa a falar do sofrimento dele, moído, da cruz, etc e tal. Não, nem tinha morrido ainda. Tipo, fala... Não, moído. Isso, moído pelas nossas... iniquidades, etc e tal. Então, assim, quando o verso fala que não existia beleza... Não, eu tô suave que ele não mas a hora que fala que ele não tinha beleza, tá falando num contexto que ele não estava mais belo do tanto que ele foi lenhado. Entende? Mas, tipo assim, quando você pensa que... É que beleza também ele era um cara... beleza é uma coisa subjetiva. Mas, tipo assim, que ele era o cara que Nicodemos se encontrou à noite, porque Nicodemos era top. E Jesus ia ser vergonha, entendeu? Jesus, ele era o cara que ia ser vergonha se esbarrar com ele, entendeu? Ele não ia ser o super presidente importante Não, ele era o cara que você, tipo... entra pela porta dos fundos, tanto que no jantar lá, normalmente você recebia os visitantes e tal, você lavava os pés e tudo, e de Jesus ninguém fez, porque eles fingiam que gostavam de Jesus. Mas Jesus era
É porque eu tenho medo de... Na minha cabeça eu uso algumas palavras, mas eu sei que eu não posso falar, porque as pessoas vão, tipo... Vou entender errado. Na minha cabeça ele era muito o molequinho lá, sabe? Que você vai esconder o celular hoje na nossa visão, entendeu? Ele era muito essa pessoa. Então, Nicodemos vai encontrar com o cara de noite, porque faz vergonha esbarrar você de dia. Eu preciso que Judas beije Jesus, porque ninguém sabe quem que é ele no meio dos pescadores e das outras pessoas lá da bagunça. O Filho de Deus não tem onde pousar a cabeça. Ele dormia ao relento e sujo, e enfim, Jesus tomava uns banhos. Então, assim, era 1,60 m que a galera da região, era marronzinho. Então, assim, e esse Jesus me deu uma conexão maior. Eu lembro que você falou numa lição da escola sabatina que você tinha muito essa ideia de que Jesus era parça. Deus era tipo Deus suave, tipo um vô sério, que você não pode falar palavrão. Você não pode falar palavrão na frente e tal. E Jesus era suave, Jesus saía no soquinho, se não me engano, você falou com Jesus, você sairia na mão. Muito importante, anota isso no céu, Jesus. Ele quer sair na mão com o senhor. Imagina, ele tocou na articulação, só tocou na articulação da costa, já deslocou. Imagina sair na mão com Cristo. Mas enfim, o Paulo que pediu, eu não quero estar lá. Mas nessa hora dessa prova. E eu tinha essa visão também, que Jesus era mais suave, mas eu ainda tinha um bloqueio. Tipo, não, Jesus é mais suave, mas Jesus ainda é Jesus. E quando esse pastor fez esse sermão, que eu imaginei esse carinha de black, cara, minha conexão com Jesus mudou totalmente, assim. Não é uma libertinagem do tipo, Jesus, deixa eu fazer o que eu quiser. Não, é tipo, eu posso falar a verdade, né? Eu posso falar a verdade, eu posso falar, olha... Sabe, estou me levantando à força nesse sábado, eu não queria ir. Entendeu? Tipo, o sábado agora, eu tava com sono, a gente foi dormir tardão, minha sogra é daquelas que só serve a ceia? Depois da meia-noite. Então, tipo assim, você come, deixa o presente, foi dormir muito tarde, eu não queria vir. E daí eu falei, poxa, mas é dia 25, é aniversário de Jesus, tem que ir. Entendeu? E nem é o aniversário dele, matematicamente falando, mas, tipo, na minha cabeça, essa conexão me ajuda, entendeu? Tipo, poxa, Jesus, vou lá que é teu aniversário. Então, assim... Vou na parceria mesmo, não queria. Eu não queria, mas o senhor tá ligado que eu não tava afim, mas eu vou. E isso me ajudou bastante. A ideia da graça, voltando aqui um pouquinho, eu acho que ela muda, transforma a tua vida quando você nota que você precisa. Eu lembro que todas as coisas que eu bati no peito como criança, para dizer que, tipo, meu Deus, você vai pro inferno, eu já fiz ou faço. Tipo, a Coca, hoje em dia, se não tiver outra refrigerante, eu tomo, entendeu? Então, era uma coisa que eu condenei inúmeras pessoas para o inferno por causa da Coca, e hoje, se estiver ali, eu tomo. Então, assim, e eu já fiz coisas sérias e tal, que eu precisei urgentemente da graça. Então, quando você precisa da graça, você vê que as outras pessoas também precisam. Te dá uma outra mentalidade. O pecado ele acaba nivelando a gente por baixo, né? Porque assim, tá todo mundo. Aquela ideia assim, não é porque o pecado do outro é diferente do meu que eu não peque. Eu peco em um pecado diferente do dele, mas tá todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo. E não tem diferença, sabe? No meu balaio. Você fala, agora eu tô mastigando, a história da tua irmã, não me engano, que muito foi perdoado, muito te ama. Porque assim, ó, até enquanto você come, eu vou contar essa história que é interessante. Que assim, ó, quando a Bíblia fala que quando o povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia usa a seguinte expressão: saiu um misto de gente junto com o povo de Israel. E esse misto de gente eram escravos de outras nações que estavam ali junto também, eram escravos do Egito, né? Porque não era só o povo de Israel que era escravo no Egito, tinha escravos de outras nações. Então saiu um misto de gente que foi junto. E aí o que acontece? E aí dentro daquele povo ali tinha, por exemplo, o israelita, e digamos que o israelita ele tinha 5 tipos de pecado. E aí esse israelita que tinha 5 tipos de pecado, quando saiu dali do Egito e começou a peregrinar pelo deserto e conhecer a Deus, esse cara ele conseguiu tirar um dos 5 tipos de pecado. Começou a ter um relacionamento com Deus e conseguiu largar de um dos 5 tipos de pecado. Mas um cara que faz parte daquele misto de gente, digamos que ele tinha 15 tipos de pecado. E ele começou a caminhar com Deus e agora ele tem 7 tipos de pecado. Tipo, o cara venceu 8 tipos de pecado, entendeu? Só que daí o crente, o que o crente faz? O crente olha o israelita, que tem só 4 tipos de pecado, e olha o cara que era o escravo da outra nação, que tem 7, e fala bem assim, não, o mais crente é o que tem 4 tipos de pecado, porque ele tem menos tipo de pecado que aquele que tem 7. Cara, mas aquele que tem 7, ele teve uma evolução espiritual muito maior, porque ele venceu 8 tipos de pecado para estar ali. Só que eu não levo em consideração
a quantidade de cicatrizes que esse cara tinha antes de estar ali. Eu não consigo mensurar o desenvolvimento espiritual que aquela pessoa teve. Eu só consigo ver ela agora. E quando eu vejo ela agora, eu enumero os pecados e falo, não, esse aqui é mais pecador porque tem mais pecado. E assim, é a história da minha irmã. Tipo assim, eu tô na igreja, sei lá, fazem 16 anos, eu acho que eu tô na igreja, entende? E a minha irmã tem mais dificuldades do que eu. Tipo, ela viveu mais, como diz a Bíblia, os prazeres transitórios do pecado, ela viveu mais coisas lá fora do que eu, entende? Então, assim, aí as pessoas podem olhar para mim e falar assim, nossa, o Paulo é mó crente, é cristão, o Paulo é um exemplo, mas eu sei a evolução que ela teve. Eu sei quem ela era quando era pequena, eu sei quem era minha irmã quando engravidou, eu sei as dificuldades que a minha irmã passou com os pais dos meus sobrinhos, eu sei o que ela fazia naquele tempo, eu sei o que ela fazia depois desse tempo, entende? Então você vê a evolução. E eu sei quem que ela é hoje, entendeu? Então, assim, se eu olho para o desenvolvimento espiritual dela, eu assim, não acredito que talvez a minha evolução espiritual tenha sido maior, porque ela abriu mão de mais coisas do que eu, entende? Eu sempre fui um cara de boa, tá ligado? Tipo, já passei por tudo quanto é igreja, já fui da quadrangular, tive estudos testemunhos de Jeová, já conheci os mormons, já fui na presbiteriana, já fui na Universal, já fui na Deus e Amor, já fui na Igreja de Deus, o Sétimo Dia, já fui num monte, então eu sempre fui meio ligado com isso por causa do meu pai, entendeu? Então, se você for comparar,